Provérbios 17 fala assim: em todo tempo ama o amigo, mas é no tempo de angústia que nasce o verdadeiro irmão. Vou repetir. Em todo tempo nós temos amigos, sabe, Joyce? Mas é no tempo da angústia, da tristeza, que a gente conhece o verdadeiro e nasce o verdadeiro irmão. Estamos juntos na angústia? Estamos juntos na tristeza? Mas muitas vezes nós não estamos juntos. Falamos que estamos juntos, mas não estamos juntos. Vamos orar antes de ministrar a palavra. Eu gosto que Deus me use, tome minha boca. Eu não quero falar nada que seja de mim mesmo. Você que está no YouTube me assistindo, que Deus possa falar com você, igreja. Senhor, eis-me aqui. Meu intelecto, meus sentimentos, minhas emoções. Usa-me nessa manhã, Senhor. Eu não quero ofender ninguém, eu não quero ofender, mas eu quero trazer uma palavra que vem direto do teu santuário, do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de começar a falar para a pessoa do teu lado aí, tamo junto? Tamo junto? Do teu lado, atrás, do lado, fala, tamo junto? Tamo junto, né? Tamo junto é uma expressão informal que em português significa conte comigo. Conte comigo. Na hora H, conte comigo. Não é, Davi? Não é assim que a gente fala? Pastor, tamo junto. João, tamo junto. Davi, tamo junto. Maxwell, tamo junto. Tamo junto. Né? A expressão é bastante usada em conversas informais, principalmente em momentos difíceis da nossa vida. Mas muitas vezes o tamo junto não tamo junto. Às vezes as pessoas dizem pra gente, tamo junto, mas na hora H não tá junto. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Em Mateus 26, versículos 31 a 41, eu não vou ler todo, porque para que não tome todo o tempo, mas você pode ir lá acessar Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 a 41. Jesus chega para Pedro e fala, olha Pedro, o Filho do Homem vai ser condenado, vai ser perseguido. Aí Pedro fala assim, não, jamais, você não vai ser perseguido não, porque eu e os meus amigos nós estamos juntos com você. Estamos juntos, Pedrão, estamos juntos, Jesus, estamos juntos. Aí Jesus sabe que ele ia ser crucificado daqui a alguns dias, alguns momentos. Ele então começa a sofrer. Começa a passar por momentos desagradáveis, até que ele pede para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus pediu, imagine nós, né, Robert? E Jesus fala, amigos, vou pegar os mais chegados, Maxwell. Pedro, Tiago e João. Vamos subir para o Getsemane? Vamos. Estamos juntos, Pedro, Tiago e João? Sim, estamos juntos. Jesus sobe para o Getsemane, que é um monte que fica lá em Jerusalém, Israel. E naquele momento ele começa a ter lágrimas de sangue. E ele deixa os três ali embaixo e fala, gente, fica aqui orando. Fica aqui orando, estamos juntos? Estamos. Jesus, nós estamos juntos. E Jesus sobe para o Getsemane, quando ele desce, o que eles estavam fazendo? Orando. Dormindo. Estamos juntos? Não estavam juntos, gente. Jesus fala, puxa vida, gente. Eu vou para morrer agora e vocês, poxa vida, eu peço para vocês orar, vocês estão dormindo.
Vou subir de novo. Aí Jesus sobe de novo, Getsemane. Ora, tal, geme, chora, fica triste. E quando ele desce, cadê os discípulos? Cadê os 3 amigos mais chegados? Estão dormindo. Estamos juntos? Você compreende que às vezes o estamos juntos não é estamos juntos? E ele sobe de novo a terceira vez, e ora, geme, chora, e fala, agora os caras estão lá embaixo chorando comigo. Quando ele desce, os caras estão dormindo de novo. Aí ele fala, já era, mano. Deixa dormir. Muitas vezes a gente tem que fazer assim com os amigos. Deixa dormir. Está entendendo? Deixa dormir. Falou que estava junto. Falou que ia junto com a gente. Falou que ia estar no culto. Falou que ia estar na célula. Falou que ia estar com a sua família. Sabe, um amigaço meu, e os melhores amigos são aqueles que traem a gente. Jesus falou, olha, não tem jeito de vocês não. Continua dormindo aí. E muitas vezes a gente tem que deixar dormir. Entrega na mão de Deus. Deixa dormir. Falaram que está junto. Prometeram. Mateus 26, 31, 32, se o Tiago puder colocar. Eles prometeram para Jesus, gente, que ia estar junto. Mateus 26, 31. Vamos ler juntos. Olha a promessa deles. Então Jesus disse, todos vocês esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O versículo 32, todavia depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. O 33, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Estou junto, Jesus. Estamos juntos. Hein? Falou bonito. Mas na hora H, Jesus fala assim, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu? Não. Jamais eu vou te negar, eu estou junto. O que você diz para Jesus nessa manhã? Estamos juntos, Jesus? O que você diz para Deus nessa manhã? Estamos juntos, Deus? Pedro falou que ia estar junto. Gente, o galo cantou 3 vezes, né? O galo cantou 3 vezes, gente? Foi? Gente, não, o galo só cantou uma vez, né? O galo só cantou uma. Diz, vocês veem todo mundo falando por aí. O galo cantou 3 vezes. Não, o galo só cantou uma vez. Jesus traiu 3 vezes. Pedro traiu 3 vezes. Negou 3 vezes. Jesus foi traído. Né? Antes que o galo cante uma vez, 3 vezes você me negará. Entendeu? Então, antes que o galo cantasse, presta atenção, leva para casa essa aí, hein? Antes que o galo cantasse uma vez, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Né? Pegadinha do Milton. E Pedro traiu Jesus. E quando ele percebeu que o galo cantou, ele chorou amargamente. Porque ele percebeu que Jesus tinha sido traído. E muitas vezes, quando você está realmente com o coração, seu coração é verdadeiro, mas muitas vezes as coisas da vida, a vida que a gente leva, você promete tantas coisas e a gente não consegue cumprir com Deus aquilo que a gente fala que estamos juntos. Quantas vezes nós temos negado Jesus? A gente fala para Deus, vocês não prometem nada para mim, nem para a Kátia, a pastora Kátia. Mas a gente promete que está junto. Que a gente vai estar na célula online, que a gente vai estar na célula presencial, que a gente vai estar no culto pela manhã, que é uma vez só por semana. E um probleminha que acontece, a gente não está mais junto.
mudança de tempo, frio, alguma coisa que acontece na tua casa, na tua família, você não está mais junto. Mas assim aconteceu com Pedro. Eu gosto de contar também a história de Gideão e os 300. Está lá em Juízes, capítulo 6, 7. Eu meditei nessa história porque eu estou lendo a Bíblia pela 5ª vez, né? Não que eu seja maior que vocês, mas eu gosto de ler. Estou lendo a Bíblia toda pela 5ª vez. E esse mês eu estou lendo o livro de Juízes. E quando eu meditei em Juízes, essa passagem de Gideão e os 300 é uma das passagens mais encorajadoras e sensacionais que existem. Quando Deus chamou Gideão para liderar um exército que iria lutar contra 135 mil midianitas. Preste atenção nesse número, 135 mil midianitas. E Gideão foi lá e chamou, gente, nós precisamos lutar contra esses 135 mil homens que estão dizendo que vão esmagar Israel. Tamo junto. Opa, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. 32 mil, tamo junto. É muita gente, daria aí, divide aí 135 por 32, vai dar o quê? Não, eu não tenho essa conta de cabeça, vai dar aí mais ou menos um homem para 100, eu acho, não sei. Não sei, faz essa conta aí para mim. Beleza, 5 homens dá pra gente lutar, né? Com a espada boa aí, né? Tira a cabeça de um e tira a perna de outro. 5 homens para um. Mais ou menos, né? Se o Léo for lutar, o Léo falhar, fica 10 pro Thiago. E se o Thiago falhar, fica 15 pro... Tá entendendo? Então, se o Gustavo for pra guerra e lutar com 5 lá, segura os seus 5 lá, senão não vai sobrar 10 pra mim, né? Mas é assim, brincadeiras à parte. Gideão então fala, Deus fala para Gideão, eles estão dizendo que estão juntos, mas não estão juntos. Fala assim, Gideão, pergunta para eles, os medrosos, aqueles que não estão comprometidos, pode ir embora. Quantos foram embora? Você lembra? De 32 mil, quantos foram embora? 10 mil foram embora. Tchau, Gideão. Tchau. Eu não estou junto não, porque eu tenho medo de perder minha cabeça. Porque o Gustavo pode ir lá lutar com os 5 dele, deixar 10 para mim e eu vou perder a guerra. Então ficam 22 mil. E Deus fala para Gideão, Gideão ainda é muito. Tem gente aí que não está comprometido. Eu preciso de pessoas que estejam realmente junto. Comprometidos. Aí Deus fala assim, olha, manda esses cabras aí beber água. Aqueles que beberem água, olhando para o lado, olhando para trás e dar só aquela lambida igual cachorro, esse você traz. O restante, manda embora, vaza. E nós vemos que então, desses 22 mil ficaram quantos? Quantos? 300, Tiago, aí o negócio fica pior. Aí é um homem para 450, se não me engano. É isso? Divide aí 300 por 135 mil. Você vai ter que lutar, Gustavo, agora com 450 homens. É isso? É. O Léo, se o Léo deixar o dele, vai ficar 900 por 450. Se o Léo perder a batalha, vai ficar 900 para o Gustavo. Tá entendendo, Paulão? Tá entendendo, Maxwell? Gente, e às vezes é assim na vida.
Gente, é assim na vida da gente. São poucos que vão estar ao seu lado. No começo, sabe David, sabe Davi, sabe Robert, muitos vão dizer para vocês que estão juntos. Mas Provérbios 17 fala que na angústia a gente conhece os verdadeiros amigos, né, Irene? E eu ganho um irmão. Quantos têm estado do seu lado na hora quando você não era cristão, que você bebia uma cervejinha, que você estava lá no boteco? Quantas pessoas estavam do teu lado? Agora você fala, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Some tudo. Agora eu vou na igreja. Ah, se fosse no boteco, fosse no churrasco, eu ia. Mas na igreja eu não vou. E é assim, gente. Mas a Bíblia fala que com esses 300 homens, Gideão venceu os midianitas, sem precisar lutar. E Deus está falando para a gente, agora nessa manhã, que com aqueles que disserem para a gente, estamos juntos, a gente vai vencer essa guerra. Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, que com esses que disserem pra gente, estamos juntos. É quanto, pastor? É 10? É 5? Você está junto, nós estamos juntos, Léo. Joyce, você está junto, a gente está junto. Gustavo, Mirella, vocês estão juntos, nós estamos juntos. Larissa, você está junto, nós estamos juntos. E o Senhor falar pra gente, que com esses que disserem que estamos juntos, nós vamos vencer essa guerra. Porque a promessa de Deus quando uma nação, quando uma família, quando uma igreja, quando uma casa está junto. Essa narrativa registrada no livro de Juízes parecia uma guerra desleal. E muitas vezes nós estamos vendo, na política do Brasil, que parece algo desleal. Mas é o Senhor que está lutando por nós. Esses 300 de Gideão nos ensinam fabulosa lição de como poucos podem ganhar uma guerra se estiverem unidos. Na mesma convicção, no mesmo propósito, no mesmo direcionamento. Porque Deus sabia que com aqueles 32 mil não estavam unidos, não estavam no mesmo propósito, não estavam na mesma meta. E Deus falou, eu preciso de 300 que estejam juntos. Então, às vezes a gente olha com os olhos da carne e vê, é muita gente, igreja lotada. Mas será que eles estão juntos? Tem uma estatística no Brasil que com a quantidade de cristãos, isso aí a última pesquisa do IBGE falou sobre isso, que nós somos a maior religião no Brasil hoje é a religião cristã, evangélica, mas se nós estivéssemos realmente juntos, nós já tínhamos mudado essa nação. Se cada um realmente fosse um crente de verdade, nós tínhamos mudado esse país já. Porque se somos realmente mais de 90 milhões de cristãos, por que a gente não ganhou esse Brasil todo para Jesus ainda? Porque nós estamos desunidos. Nós não temos falado de Jesus. Porque se nós estivermos juntos, a gente vai vencer essa guerra. Sabe, gente, que eu percebi nessa leitura desse livro, dessa batalha de Gideão, que quando aqueles 300 gideonitas, seguidores de Gideão, eles se apresentaram para a guerra, eles tiveram um grito de guerra. Juízes 7, versículo 20. Eles gritam assim, por Deus e por Gideão. O que eles estão falando? Olha, nós estamos ligados em Deus, mas por fidelidade ao nosso líder, nós vamos lutar também. Então, às vezes falta fidelidade ao líder. Falta dizer estamos juntos, porque às vezes a gente está perdendo a guerra, porque a gente não está junto, a gente não tem fidelidade. Juízes 7:20, né?
Assim que tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cantos, segurando com as mãos esquerdas as tochas, e com as direitas as trombetas, para tocarem e clamarem: a espada do Senhor e de Gideão. Eles poderiam falar simplesmente: a espada do Senhor, não é? Mas eles falaram: pela espada do Senhor e pela fidelidade que nós temos a Gideão. Então, se nós estamos juntos, não é só a Deus: eu sou fiel ao Senhor, mas você não tem sido fiel aos seus líderes, ao pastor que Deus colocou sobre a sua vida. O pastor chama para uma reunião de oração, o pastor chama para uma célula. Agora eu quero falar que Deus colocou no meu coração. O pastor chama para um propósito, e você fala: não, eu sou fiel a Deus, mas o pastor não. E a gente vê nesse caso que eles foram fiel a Deus, sim, mas foram fiel ao seu líder, Gideão. Então, quando você está aqui fazendo, quando o pastor chama você para trocar uma lâmpada, como o caso que o André veio aqui na sexta-feira comigo, quando o pastor chama você para estar aqui tocando ou cantando, quando o pastor chama para você fazer um café, você não está sendo fiel a Deus só, não, você está sendo fiel ao seu pastor. Você está dizendo para mim: eu estou junto. Isso aí é muito bom. A gente que é líder é muito bom. Você pode pensar: o pastor é fortaço, é gordinho. Mas não, gente, eu sou um ser humano. E muitas vezes a gente precisa de alguém que fala pra gente: eu estou junto, pastor. A gente está junto. A gente vai lutar junto. Somos poucos, somos 10, mas a gente está junto. Graças a Deus pela fidelidade de vocês, aqueles que estão aqui nessa manhã. Sei que alguns faltaram porque não puderam vir, mas eu quero agradecer desde lá de cima: o Tiago, a Renata, eu não vou citar nomes, o Gustavo, a Mirella, a Joyce, o Léo, a Larissa, o Caio, a Tayla, cada um que está aqui. Os irmãos que nos ajudam aqui no louvor, mesmo não sendo dessa igreja, mas estão aqui junto com a gente. Isso é reino. E lá no céu, naquele grande coral, naquela grande banda que vai ter lá, não vai ter o nome da Assembleia, não vai ter o nome da Batista, não vai ter o nome da Presbiteriana, não vai ter o nome da Novarte, vai estar assim: Igreja do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Esses são aqueles que foram remidos com o meu sangue, vai dizer o Senhor, naquela grande boda do Cordeiro. Você vai estar lá? Se você vai estar, dá uma salva de palmas bem forte. Eu quero estar lá naquele lugar. Aleluia! Existe uma promessa. E eu falei na minha chamada que existe 3 bênçãos sobre a vida das pessoas que estão juntas. Eu queria que você prestasse atenção nessas 3 bênçãos. Primeiro, anota aí: quando nós estamos juntos, em unidade, em amor, prodígios e milagres vão se manifestar na sua vida. Deus vai fazer milagre na sua casa. Deus vai fazer milagre no seu trabalho. Deus vai fazer milagre na sua vida, mas é preciso estar junto. Atos 2, 42 e 43 fala que eles estavam, era o coração do povo, e muitos prodígios e milagres Deus fazia naquela igreja. Se nós estivermos juntos aqui, não importa se é 15, se é 20, se é 30 ou se é 5, os paralíticos vão entrar naquela porta e vão ser curados. Eu creio. Porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que muita gente não está sendo curada mais? A Deus mudou, agora é show. Igreja preta, luzes. Deus não opera milagre mais não opera mais milagre. Deus não cura mais não, Maxwell. Que Deus é esse? Porque a minha Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E uma das promessas dele, Robert, foi que vocês farão milagres maiores do que eu fiz.
Jesus curou 10 paralíticos, nós vamos curar 20. Atos 2:42. Perseveraram na doutrina e na unidade. Gente, vocês entendam isso nessa manhã, isso que eu quero passar para a igreja. Que se nós estivermos unidos e juntos no mesmo propósito, os paralíticos vão entrar ali e vão ser curados. Pessoas em depressão vão entrar e vão ser curadas apenas com um abraço seu. Você pode aplaudir ao Senhor. Então, primeiro, quando nós estamos juntos, milagres e prodígios vão acontecer na sua vida. Você está entendendo? Segundo, quando estamos juntos, Deus habita entre nós. Por quê? Porque a minha Bíblia fala em Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Está na célula? Deus está junto. Está na célula online? Deus está lá. Está na sua casa com a sua família orando? Deus está lá. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Terceiro, e esse é muito importante, eu falei que a terceira era para bater mesmo de frente com a gente. Quando nós estamos juntos, irmão e irmã, eu quero que você entenda nessa manhã essa promessa maravilhosa. Eu quero que você entenda mesmo de coração. A Bíblia fala no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que cai sobre a barba de Arão e vai até o orvalho, vai até... Esqueci, tem o rio lá. Esqueci o nome do rio. Mas o importante é que ele fala no versículo 3, aonde existe essa unidade, o próprio Senhor ordena a benção. Se nós estivermos juntos em unidade, Deus vai ordenar a bênção na tua casa. Então eu quero trazer uma proposta para você nessa manhã. Traz a unidade na sua família. Traz a paz para a sua família. Leva Jesus para a sua família. Porque o nosso Deus fala que onde tiver a unidade, onde tiver a paz, Ele vai dizer assim, abençoa. Está faltando dinheiro, vai ter dinheiro. Está faltando casa, vai ter casa. Está faltando carro, vai ter carro. Está faltando paz, vai ter paz. Está faltando amor, vai ter amor. Porque não importa a dimensão do que você está vivendo na sua vida, mas se você tiver em unidade, arrebenta as cadeias do inferno. Esse é o segredo. Quando estamos juntos, o próprio Deus ordena a bênção. Você já imaginou? Já imaginou isso, Joyce? Já imaginou isso, Léo? O que você mais quer? Não precisa falar para mim. O que você mais quer, Joyce? O que você mais quer, Léo? O que você mais quer, Irene? O que você mais quer, Kátia? O que você mais quer, Davi? O que você mais quer, Robert? Hoje, no seu coração, o que você está mais pedindo a Deus? Ele fala assim, olha, se vocês estiverem juntos, eu ordeno a bênção naquele lugar. Gente, eu não estou falando aqui história de carochinha, eu estou falando com uma verdade bíblica. Se a sua casa não está vivendo um lugar de paz, se você está sem falar com seu pai, com a sua mãe, se você não fala mais com seus irmãos, Deus não está habitando naquele lugar. Porque o Senhor não habita onde tem atrito. Agora, o que o Senhor manda falar para a igreja nessa manhã? Busque a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sai daqui hoje, não precisa falar para mim, não precisa falar para cá, não precisa falar para ninguém. Sai daqui hoje e fala, Senhor, eu vou buscar a paz da minha casa. Porque você falou, Deus, que onde existe unidade, o Senhor vai ordenar a bênção. Você está entendendo porque muita coisa não está acontecendo na tua vida? Você está entendendo? Vem agora na sua mente, porque muita coisa não está acontecendo na tua vida, porque está faltando paz na tua casa. Sabe por que não está acontecendo muita coisa lá no teu trabalho? Porque está faltando paz no seu trabalho. Eu não quero ser agora nessa manhã um agente
trazer uma disseminação de coisas ruins. Eu quero falar que Deus falou com a gente. Ele quer derramar ricas bênçãos sobre nós. E Deus, ele é interessado na unidade. Tanto é que quando ele fala para juízes, para Gideão, eu quero os 300 que estejam juntos. E muito além de estarmos juntos, tem uma outra expressão que fala, né, Vanderlei, que estamos juntos, misturados. Fala. Além de estarmos juntos, a gente precisa, como um purê de batata que nós fizemos aqui na semana passada, amassados, algados, nós precisamos estar juntos. Uma mistura física e espiritual. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. O que Deus está falando? Ah, não interessa se você gosta ou não gosta. Eu quero que você esteja junto. Salmo 133, versículo 1, eu termino essa ministração. Como Deus fala para a gente, como eu fico feliz. Como é agradável quando os irmãos estão em união. Eu quero te fazer uma pergunta para terminar. Você que está me ouvindo, me vendo pela internet, ou você que está aqui. Você é um dos 32 mil? Estamos juntos, mas na hora H, escorrega pelos dedos. Você é dos 22 mil, fala, estamos juntos, vamos lá, tal, mas não está comprometido até o pescoço. Ou você é um dos 300? Se você é um dos 300, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Não vou fazer esse constrangimento com ninguém. Mas se você não é ainda, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Essa obra precisa de gente para poder. Nós precisamos ganharmos esse bairro para Jesus. A promessa foi: vocês irão para Jerusalém, bairro, Samaria, município e até os confins da terra. Deus está te chamando nessa manhã para ser um dos 300. E 300, ser um dos 300 envolve compromisso. Envolve dizer, estamos juntos. Estamos juntos mesmo, de coração. E o Senhor falar para você e para mim, nessa manhã, eu vou ordenar a bênção nesse lugar. Amém. Vamos ficar em pé. Chamar a banda aqui em cima. Aqui o Robson também. Como é que é isso daí? Eu quero te fazer um apelo, nessa manhã. Se você sente que você está fora do corpo, que a sua vida, sabe, não está indo para frente, e você sabe que tem problemas familiares, e você quer entregar a sua vida para Jesus, para dizer para Ele, Deus, eu estou junto. Estou junto. Eu sei que o que você pede de mim não é nada que é sobrenatural, mas o que o Senhor pede de mim é que eu esteja junto. Aí eu vou pedir para você vir aqui que eu vou orar por você. Se você tem essa decisão de falar para Deus, Deus, hoje eu estou junto de verdade com você. Fiquei afastado, prefiro voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor, Senhor. Vem aqui na frente que eu vou orar por